Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia na confiança que o Senhor é de facto a nossa vida e a nossa salvação. No altar recebemos o pão da vida e a palavra que nos salva e comprometemos-nos a ser discípulos de Deus. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, Eleazar, um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de aspecto muito distinto, era forçado a abrir a boca para comer carne de porco. Mas ele, preferindo a morte gloriosa à vida desonrada, caminhou espontaneamente para o instrumento de suplício, depois de ter cuspido fora a carne. Como devem proceder os que têm a coragem de repelir o que não é lícito comer, nem sequer por amor à própria vida. Então, os encarregados dessa iníqua refeição ritual, que conheciam aquele homem de velha data, chamaram-no à parte e tentaram persuadi-lo a trazer carne da que lhe fosse lícito servir-se, preparada para ele próprio, e assim fingisse comer a carne prescrita pelo rei, isto é, proveniente do sacrifício. Procedendo assim, escaparia à morte, aproveitando a benevolência com que o tratavam, em consideração da amizade entre eles.
Mas ele optou por uma nobre decisão, digna da sua idade, do prestígio da sua velhice, dos seus cabelos tão ilustremente embranquecidos, do seu excelente modo de proceder desde a infância e, o que é mais, da santa lei estabelecida por Deus. Com toda a coerência respondeu prontamente: prefiro que me envieis para a morada dos mortos. Na nossa idade não é conveniente fingir. Aliás, muitos jovens ficariam persuadidos de que Eleazar, aos 90 anos, se tinha passado para os costumes pagãos. E com esta dissimulação, por causa do pouco tempo de vida que me resta, viriam a transviar-se também, por minha culpa, e eu ficaria com a minha velhice manchada e desonrada. Além disso, ainda que eu me furtasse de momento à tortura dos homens, não fugiria, contudo, nem vivo nem morto, às mãos do Omnipotente. Por isso, renunciando agora corajosamente a esta vida, mostrar-me-ei digno da minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de morrer com beleza espontânea e gloriosamente pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, Eleazar dirigiu-se logo para o instrumento de suplício. Aqueles que o conduziam mudaram em aversão a benevolência que pouco antes mostraram para com ele, por causa das palavras que acabava de dizer e que eles consideravam uma loucura. Prestes a morrer, sob os golpes, exclamou entre suspiros: para o Senhor, que possui a santa ciência, é bem claro que, podendo escapar à morte, estou a sofrer cruéis tormentos no meu corpo, mas na alma suporto-os com alegria, porque temo o Senhor. Foi assim que Eleazar perdeu a vida, deixando com a sua morte não só aos jovens, mas também à maioria do seu povo, o exemplo de coragem e o memorial de virtude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor me sustenta e ampara. O Senhor me sustenta e ampara. Senhor, são tantos os meus inimigos, tão numerosos os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito: Deus não o vai salvar. O Senhor me sustenta e ampara. Vós, porém,
mim, Senhor, sois o meu protetor, a minha glória e aquele que me sustenta. Em altos brados clamei ao Senhor, e Ele respondeu-me da sua montanha sagrada. O Senhor me sustenta e ampara. Deito-me e adormeço e me levanto. Sempre o Senhor me ampara. Não temo a multidão que de todos os lados me cerca. O Senhor me sustenta e ampara. Deus amou-nos e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente, subiu um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando chegou ao local, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é de facto o Salvador. Ele veio aqui à Terra, ao nosso encontro, fez esta peregrinação para nos salvar. Não se limitou a ficar no céu à espera que nós ganhássemos juízo, à espera que nós encontrássemos o caminho. Não, Ele veio aqui ao nosso encontro e fez Ele o caminho para que pudéssemos encontrar nele a salvação. Mas a iniciativa é de Deus. Este caminho que Deus faz ao nosso encontro, como fez neste encontro com Zaqueu. Zaqueu tinha desejo de ver Jesus. Queria vê-lo, talvez por curiosidade, talvez porque sentisse que Jesus podia transformar alguma coisa, não sabemos. O que sabemos é aquilo que Jesus lhes diz. Eu hoje devo ficar em tua casa. A iniciativa é do Senhor Jesus. E é Jesus que toma a primeira palavra. Ele chama-nos à salvação. E Zaqueu abriu-lhe a porta. Desceu e neste encontro com Jesus, nesta misericórdia do Senhor, ao perceber que de facto também ele era digno do respeito de Deus, do respeito e do amor, da compaixão de Jesus, do Messias. E ele percebeu que de facto a sua vida estava enganada. Percebeu que os seus caminhos não eram os caminhos da fraternidade universal e acabavam por não conduzir à sua própria salvação. Então, nesta iniciativa de Jesus, Zaqueu transforma-se. Deixa-se tocar e a sua vida converte-se. E isto é o que nos acontece também a nós, quando abrimos o nosso coração à graça, quando descobrimos que este Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar, não é para nos condenar, nem para nos censurar, nem para nos matar, vem para nos salvar. E a sua alegria é que nós possamos acolhê-lo e deixar que a sua graça depois nos transforme. Nos transforme para podermos depois nós também levar esta alegria aos irmãos, este testemunho que damos quando a nossa vida se converte, damos testemunho da fé, damos testemunho da aliança. E assim, descobrindo o caminho da nossa salvação, vamos também ao encontro dos outros. Procuramos viver uma vida deixando também que aqueles que nos rodeiam possam fazer esse caminho. E a primeira leitura explica-nos também uma coisa muito importante. A nossa salvação nunca pode ser conseguida às custas dos outros. A nossa salvação nunca pode ser alcançada oprimindo os outros, dando mau exemplo, condenando os outros. E este homem, Eleazar, de facto prefere morrer do que dar mau exemplo. Prefere terminar a sua vida, prefere ser martirizado para não dar mau exemplo, para não levar os outros à condenação, para não conduzir os outros à perdição. Mostra assim que, de facto, a aliança com Deus, a comunhão com Deus, é o mais importante. Mesmo que a sociedade do tempo seja uma sociedade negadora da aliança, neste tempo estavam, mais uma vez, o povo de Israel estava oprimido, invadido, ocupado por um novo império, desta vez o Império Macedónio, já perto da nossa história, Alexandre o Grande, que conquistou quase todo o mundo conhecido, mas que tentou e que promoveu uma cultura única, uma verdadeira unificação e, portanto, tudo aquilo que era fora desse projeto cultural, de progresso, de ciência, de tecnologia na altura,
era visto com maus olhos e devia ser reprimido. E Eleazar mostra-nos que não. Também no tempo das aparições, os poderes públicos pretendiam pôr Deus à margem, pretendiam acabar com a fé do povo, com a desculpa de que era atrasada, que era supersticiosa. E Nossa Senhora vem precisamente nessa altura e exorta os pastorinhos a rezar, exorta os pastorinhos a construírem a igreja, exorta os pastorinhos a manifestarem a sua fé, mesmo que fossem perseguidos, também foram presos. E eles mantiveram-se firmes, porque, de facto, a nossa salvação nunca pode ser alcançada à custa da perdição dos outros. Também aqui se manifesta o egoísmo, quando para nos salvarmos a nós, o resto deixa de ter importância. Quando para nos salvarmos a nós, deixamos de nos importar com aquilo que é a salvação dos outros. Devemos ir também ao encontro deles, como foi Jesus, abrir-lhes as portas da fé, abrir-lhes as portas da graça, para que todos possam também aderir, para que todos possam descobrir este caminho que conduz à casa do Pai, que conduz à felicidade verdadeira. Seguindo o exemplo de Eleazar, procuremos que a nossa vida seja, de facto, coerente com a nossa fé, com aquilo que dizemos, com aquilo que professamos, para que possamos, neste caminho de salvação, conduzir também os nossos irmãos e assim, em comunidade, em família, vivermos no amor de Deus e na sua graça. Celebra hoje convosco o seu aniversário de matrimónio, o Carlos Florindo e a Maria Ferro, que, ao celebrarem as bodas de prata, querem dar graças a Deus por estes 25 anos de vida em comum, de entrega um ao outro, de salvação mútua, diríamos, e que hoje querem renovar os seus votos e comprometer-se de novo um com o outro. Caríssimos irmãos, neste aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós vamos rezar com eles e por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora entregam a aliança ao esposo e à esposa. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois
Irmãos e irmãs, o convite à conversão dirige-se a todos os pecadores, como Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando-o do pecado à fé e ao perdão. Oremos a Deus, Pai de bondade, e digamos: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Deus e os seus ministros estejam prontos a acolher os pecadores e a ajudá-los a converter o coração, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que se convertem ao Senhor, após uma vida de pecado e desordem, sintam o acolhimento caloroso dos fiéis, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os verdadeiros cristãos recusem sempre fazer o mal que as leis iníquas determinam, mesmo que isso possa fazer-lhes sofrimento, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a descrença não prevaleça sobre a fé, nem o mal seja mais forte do que o bem, nas rivalidades que existem neste mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós, pecadores, peçamos a Deus os sentimentos de Zaqueu e um arrependimento tão sincero como o dele. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pondo no coração de todos os pecadores um grande desejo de ver Jesus e de o escutar, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor.
Ele é a vossa palavra, por quem tudo criaste. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes. Ele conforta a minha alma. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por valas tenebrosas, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Habitarei para sempre na casa
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a